Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre pequenos guerreiros, desafios e cuidados com o bebê prematuro. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e é uma felicidade estar com vocês no episódio de hoje. E para esse episódio e para esse tema, recebemos com muita alegria a nossa convidada, Carol Vasconcelos, que é enfermeira obstetra, mestre em educação e enfermeira na maternidade Santa Dulce dos Pobres, tanto na assistência quanto no núcleo de educação permanente. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui, Leandro. Muito obrigada pelo convite. E falando sobre um tema tão relevante, especialmente hoje, né, Dia Mundial da Prematuridade. A gente está no mês da prematuridade, né? E muito bom esse tema. A gente precisa, sim, conversar bastante sobre ele. Que maravilha. Então, gente, a jornada da maternidade e também, né, da paternidade é cheia de expectativas, mas por vezes ela começa um pouco antes do esperado. Falar, né, sobre prematuridade é falar sobre uma batalha pela vida logo nos primeiros momentos. Então, são os pequenos guerreiros que nos mostram uma força imensa, mas para além da força existe toda uma rede de cuidados essenciais, né? Tanto da UTI, neonatal, até o acompanhamento em casa. E hoje, né, vamos conversar um pouco sobre os desafios e os cuidados com o bebê prematuro e também sobre um ponto-chave, né, que é a importância do pré-natal como ferramenta fundamental para prevenir o parto prematuro. Então, Carol, para a gente começar, o que define exatamente um bebê como prematuro? Então, Leandro, todo aquele bebê que nasce antes das 37 semanas, né, aqui no Brasil, é considerado um bebê prematuro. Mas existem etapas, né? Existem etapas dessa prematuridade. O prematuro extremo, né, aquele bebê que nasce antes das 28 semanas, é muito cedo, né, para ele nascer. Tem também entre ali 28 semanas e 30 semanas e 6 dias, antes de completar as 31, aquele prematuro, também muito prematuro, mas não é considerado prematuro extremo. Tem o prematuro precoce, ali entre 31 e 33 semanas e 6 dias, e a partir das 34 até as 37 é um prematuro mais tardio, sabe? Então é um bebê que, dependendo de como foi conduzido esse pré-natal e essa prevenção de consequências da prematuridade, se já se sabia que existia o risco da prematuridade e já precisa ir se preparando para ela, para ir minimizando essas consequências, esse bebê, a partir das 34 semanas, se ele foi bem conduzido, é um bebê que tende a ter menos desfechos negativos dessa prematuridade. Então, essa prematuridade ela já é verificada no pré-natal. Isso, na verdade, existe todo um caminho que a gente precisa percorrer. E a prevenção da prematuridade a gente deve iniciar antes da concepção, para você ter ideia, lá no planejamento familiar. Então, prevenção de gravidez na adolescência, de gravidez indesejada, né? Prevenção daquele parto, de uma gestação a outra, com intervalo com menos de 2 anos, sabe? São formas que a gente tem de tentar prevenir, né, diminuir o risco de um bebê prematuro acontecer. Uma vez instalada essa gestação, uma vez concebida, né, a gente tende sim também a diminuir esse risco de prematuridade, esses desfechos negativos da prematuridade que é com o pré-natal. Então, início do pré-natal quanto antes. Pré-natal precoce, ponto-chave, e um pré-natal bem feito, né, que a gente, quando a gente fala sobre pré-natal, é importante as consultas, mas é importante uma consulta de qualidade, né? Então, a gente precisa estratificar riscos, identificar no pré-natal, né, quem são essas mulheres, quem são essas pessoas gestantes que têm um risco maior de prematuridade, que têm comorbidades, que têm alguma chance de ter um bebê prematuro. E aí são várias formas que a gente tem de fazer esse diagnóstico. Então, se a gestante apresenta alguma comorbidade,
durante o pré-natal, a gente compensar essa comorbidade, lembrar que uma gestante que já teve um filho prematuro, ela tem de 4 a 6 chances de ter um novo filho, outro filho prematuro. Então, a gente já fazer essa estratificação de risco para essa prematuridade. Infecção, tratamento oportuno, de toda de ó, identificar também má formação uterina, então o útero bicorno, um colo mais curto do que deveria, também é uma forma, é uma chance dessa mulher vir a ter um bebê prematuro, gestação gemelar, pode ser que haja prematuridade aí também, no nascimento desses bebês. E aí, identificando uma pessoa que tem um risco para prematuridade, se ela for de alto risco, por exemplo, uma comorbidade que indique um pré-natal de alto risco, oportunizar esse pré-natal de alto risco, e uma vez identificado real chance de nascimento prematuro, conduzir bem. Então, existe corticoide que deve ser feito para maturação pulmonar, acelerar essa maturação desse bebê. Se houver o risco de um prematuro extremo, de um nascimento muito extremo, né, na prematuridade, falando dela, o sulfato de magnésio, ele previne lesões neurológicas, né, para proteção neurológica nesse bebê. Então, AS, cálcio, né, para prevenção de pré-eclâmpsia, que também é uma das comorbidades que pode levar à prematuridade e a complicações nessa prematuridade. Então, existem formas de um pré-natal bem conduzido minimizar os riscos. Nasceu, também está em trabalho de parto prematuro, ali em iminência de um parto, esse bebê precisa nascer também no serviço que esteja preparado para recebê-lo. Então, oportunizar o transporte adequado, da maneira adequada, para o serviço de referência, e aí a gente discute sempre que a melhor incubadora de transporte para esse bebê é o útero da mãe. Então, se ela está no serviço de risco habitual, né, numa maternidade de risco habitual, como é o caso da maternidade Santa Dulce, que é a que eu trabalho aqui em Caruaru, eh, precisa viabilizar em tempo oportuno e com condições adequadas esse transporte para o serviço de alto risco, onde tenha uma UTI neonatal, onde tenha toda a equipe especializada preparada para recepcionar esse bebê prematuro. Quais são os principais desafios que as equipes enfrentam diante desse tipo de situação? Então, a equipe da atenção básica, a equipe na atenção básica a gente encontra algumas barreiras, algumas lacunas, com relação a essa questão de referência para o alto risco, e aí precisa ter uma estrutura de rede, né, bem fortalecida, para que haja realmente uma equipe multiprofissional preparada para a condução desse pré-natal, tá. E aí quando a gente vai falar do parto em si, né, a equipe no serviço de referência especializada para recepcionar um bebê prematuro também vai enfrentar desafios, né? A gente precisa preservar a temperatura desse bebê. Então, um bebê que nasce, e a gente encontra, na verdade, não só nos bebês que nascem prematuros, a gente encontra ainda uma certa barreira quando a gente fala de contato pele a pele. O contato pele a pele, ele é uma tecnologia, né, que não é uma tecnologia que a gente precisa estar num hospital de primeiro mundo para acontecer, né. O contato pele a pele, a gente só precisa de um bebê e da pessoa que pariu, sem pano no meio, e aí o bebê na pele da mãe. Então, assim, é é uma dos principais cuidados, assim, que o bebê nasce. A gente já tem uma certa dificuldade nos bebês a termo. Imagine um bebê prematuro, né, mas não é contraindicado, o contato pele a pele com o bebê prematuro. Se for um bebê que nasceu estável, né, se ele não for um prematuro extremo, se ele não tiver necessidade imediata de cuidados intensivos, esse contato pele a pele, ele pode e ele deve ser promovido. Então, para estabelecimento, né, de um vínculo afetivo maior entre ele e a mãe, entre ele e a pessoa que o gestou, que o pariu, né, também para a regulação da temperatura corporal, para diminuir, o consumo de energia. Então, todo aquele cuidado que a gente precisa ter assim que um bebê nasce, para a estabilização mesmo dessa vida
intrauterina para a vida extrauterina, para essa adaptação, a pele da mãe é o melhor lugar, né? A pele da pessoa que o pariu é o melhor lugar para ele estar e para ele conseguir fazer essa transição de maneira fisiológica. E aí, se esse prematuro ele tiver condições de fazer esse contato pele a pele, a equipe ela deve permitir, ela deve proporcionar que seja feito esse contato pele a pele. E aí, todos os cuidados necessários para a regulação da temperatura, para estabelecimento de via aérea respiratória, se ele precisa de alguma oxigenoterapia, precisa ser feito e precisa ser viabilizado. Se precisa de algum acesso venoso para alguma medicação, tudo vai depender muito do tempo de prematuridade, né? Tempo de gestação, né, que esse bebê nasceu, e de como foi conduzida, né? A gente, às vezes, assiste, né, participa de alguns treinamentos, e eu nunca esqueço de uma neonatologista que ela falou o seguinte: tem os bebês prematuros bons para a gente receber e tem aqueles bebês prematuros não tão bons. E isso aí depende do pré-natal. Então, um bebê que nasceu com 34 semanas, que ele não teve tempo de fazer o corticoide para acelerar essa maturação pulmonar, por exemplo, não é igual a um bebê de 34 semanas que teve uma gestação bem conduzida, inclusive com possibilidade de prematuridade e com prevenção de consequência dessa prematuridade. Então, isso vai do pré-natal, da condução, da equipe multiprofissional, nisso aí. A gente precisa lembrar também que quando a gente fala de pré-natal, e a gente tem que falar também sobre a preparação para o parto e promoção do parto normal. Porque, assim, em todo o mundo, em todas as evidências científicas que falam sobre via de parto, a primeira opção e a mais segura para a mãe e bebê é o parto normal, sabe? E as cesáreas agendadas trazem consigo também o risco da prematuridade iatrogênica, que é aquele bebê que nasce e ele ainda não estava prontinho para nascer. Então, ele nasce, demora um pouco para conseguir fazer essa transição respiratória, e aí a gente chama de taquipneia da prematuridade, ou alguma necessidade de suporte de oxigênio para aquele bebê que nasceu até após as 37 semanas, mas que ainda não estava prontinho para nascer, ele foi retirado antes da hora. E aí a gente só sabe que ele está pronto para nascer quando ele dá o start, quando ele dá o sinal, né? Durante o trabalho de parto é quando a gente sabe que está pronto. Então, durante a condução dessa gestação e a condução do parto, a gente precisa seguir a evidência científica e trazer da melhor forma esse bebê para o mundo, da maneira mais segura, né, que é direito de todos eles. Então, o pré-natal segue sendo a melhor estratégia possível. Inclusive também, Leandro, de identificação de vulnerabilidade social, né? Uma das dos principais riscos de parto prematuro também é estresse materno, é situação de vulnerabilidade. Existem situações demográficas também que pode levar a um trabalho de parto prematuro. Etnia, então, a gente vinha conversando até antes, né, de iniciar o podcast, a raça negra, a gente sabe que dentre todas as gestações no Brasil, 11% delas pode finalizar no desfecho de um parto prematuro. E desses 11%, a maioria são em mulheres, em pessoas que gestam da cor preta. Certo? Certo? Então, assim, questão cultural mesmo, que a nossa sociedade foi encaminhada, foi criada. Existe também o racismo obstétrico, existem várias questões que a gente precisa ir conduzindo mesmo, relacionada ao racismo e à diminuição dessa barreira que existe e de negação de direito que durante uma vida inteira, culturalmente falando, né, as pessoas pretas, elas foram submetidas. Então, hoje é o momento da gente remediar isso aí. Na verdade, não hoje, há muito tempo antes. E a gente tem que pensar nisso também quando se fala de prematuridade, sobre essa questão de vulnerabilidade social. E o pré-natal também, ele precisa fazer esse levantamento e tentar minimizar esses danos. Como você apontou, né, a importância da equipe multiprofissional, né, atenta nesse processo de acolhimento dessa gestante, dessa pessoa que está gestando e que ignorar esses fatores
podem gerar riscos tanto para a pessoa que está gestando quanto para o bebê. Isso. Questões psicológicas também, né? Quando a gente fala de um bebê prematuro, você é psicólogo, então, assim, a gente precisa entender que na questão, a gente fala assim de lidar com a crise na crise, porque veja, o pós-parto, o puerpério por si só, né, naquela pessoa que pariu, ele já traz uma mudança drástica, hormonalmente falando, questão de mudança de vida também, e a gente já sabe que existe, né, aquele risco de depressão pós-parto, de baby blues, né, daquela tristeza pós-parto. E você imagine para uma pessoa e uma família que estão ali no contexto de prematuridade, né, de um bebê que está numa UTI neonatal, por exemplo. Então tem toda uma questão para lidar, de rede de apoio, né, que precisa ser bem trabalhado, e a parte psicológica mesmo, dessa pessoa que gestou e da sua rede familiar, né, a gente precisa trabalhar bastante. Então a gente não pode pensar apenas naquele bebê que precisa de cuidado, com certeza, e que tem que ser um cuidado de especialistas, de pessoas experientes e que minimize esses riscos, né? E baseado em evidência científica, feito da melhor maneira possível. Mas a família e o contexto familiar em que essa puérpera está inserida também precisa ser lidado, né? Imagine uma pessoa que teve um bebê que está na UTI neonatal e daqui a pouco ela tem uma pojadura, né? E aí as mamas estão engurgitadas ou não. Ou o psicológico interferiu nessa produção de leite e ela sabe o quanto é importante aquele leite dela para o filho dela e ela não consegue fazer isso. Então, existem várias lacunas que a gente precisa ir trabalhando, né, paralelo, não só a assistência do bebê, mas é todo aquele contexto ali que está envolvido. Até porque existe toda a geração de expectativa, né, envolvida em uma gestação, tanto para a pessoa que está gestando quanto para a própria família, né? E qualquer complicação pode interferir negativamente, né, nos sentimentos ali implicados nesse processo de espera por esse novo membro da família, né? Exatamente, a gente faz os planos, né? Então, assim, mesmo que a gestação talvez não tenha sido planejada, mas no decorrer da gestação ela pode se tornar desejada, né? E aí aquela pessoa que está gestando, na maioria das vezes ela, a família, espera um bebê sadio, um bebê que nasça e que ela, se for um parto hospitalar e que daqui 2 dias no máximo esteja em casa, né. E aí quando surge o contexto da prematuridade, digamos que esses planos eles vão ser redirecionados, né, a gente vai para o plano B, para o plano C, para o plano Z, né, e aí essa família precisa ser bem conduzida. E, assim, a gente falou bastante sobre a importância do pré-natal, né, sobre o processo durante, né, a estadia no ambiente hospitalar e depois da alta. Quais são os cuidados gerais? Ah, é maravilhoso essa pergunta. A gente precisa, lembrar que existe o pós, né. Então, assim, hoje já existe, né, quando a gente fala de um bebê em UTI neonatal, aquele bebê que está ali em cuidados intensivos e ele vai evoluindo para uma melhora, o quanto antes ele precisa ser reinserido na família. E aí existe uma forma, né, que hoje em dia está sendo muito bem difundida aqui no Brasil, e um método, na verdade, e que aí com fortalecimento desse método que é o método canguru, né, com Sim. a chegada da rede Aline, né, que é uma reestruturação da antiga rede Cegonha, e aí a rede Aline, um dos eixos é o fortalecimento do método canguru, dos bancos de leite humanos, né, aqui no Brasil. E o método canguru já é justamente para esse preparo e essa transição para o ambiente familiar. Então, é uma tecnologia, é mais uma, né? Eu amo falar tecnologia com as coisas simples, sabe? Porque assim a gente acha que é algo que é tão difícil, mas é uma coisa que traz tanto bem, né? E não precisa de muito. Então, assim, o método canguru é justamente essa linha de cuidado humanizado,
né. Então, assim, a gente, né, no método canguru, né, quem trabalha com ele vai sim olhar para a estrutura física, falando daquele bebê, para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, para preservação da temperatura, para diminuição do risco de hipoglicemia, esse tipo de coisa, mas assim, o vínculo familiar é o ponto principal dele. É você colocar aquele bebê em contato novamente com a mãe, com a pessoa que gestou, com a parentalidade, então contato pele a pele com mãe, contato pele a pele com pai, contato pele a pele com a parentalidade ali, e começar a inserir esse bebê no contexto familiar, para a partir daí preparar para essa alta e no pós-alta continuar o acompanhamento também com a equipe multiprofissional, para ir acompanhando o desenvolvimento dessa criança e tudo que ele precisar nessa linha de cuidado é bem linear, né, para tudo que ele precisar daqui para frente, de acordo com seu crescimento e desenvolvimento, ele tenha acesso. Eu estava pensando aqui, você estava falando sobre o quão é importante a educação em saúde, né? Um pré-natal bem organizado, faz com que, não tenha dúvidas, né, essa pessoa que está gestando e essa família não tenha dúvidas sobre como é esse processo e se prepara para o que pode acontecer. Isso, Leandro, eu digo que a educação liberta, né. Então, assim, o ponto-chave do pré-natal é educação, sabe. A gente vai olhar para a parte fisiológica, a gente vai olhar para a questão estrutural, mas a educação é extremamente importante e ela não pode ser deixada de lado, porque, assim, é um conjunto, sabe. E a equipe multiprofissional é super importante. Então a gente sai daquele modelo, né, medicalocêntrico, né, para a gente entrar num contexto de cuidado, não é procurar uma patologia, né. A gestação por si só, gestação não é doença, mas, a gente tem que entender que acontecem modificações fisiológicas no corpo daquela pessoa que está gestando e que precisa de uma atenção especial. E não é uma atenção voltada para uma doença, é uma atenção voltada para uma pessoa que não está doente, mas que precisa de cuidado. E aí é onde entra a equipe multiprofissional, para que a gente consiga trabalhar, né, tudo isso aí e também cada um fazer sua parte voltada para a educação em saúde. Por quê? E não só colocar essa responsabilidade nos profissionais que fazem o pré-natal, porque é uma porta que abre por dentro, né. Então não adianta eu querer lhe passar aquela informação, querer que você entenda se você não quer entender, se você não quer escutar. Então é uma via de mão dupla. A gente precisa abrir essa porta por dentro, para que a gente consiga ir trocando informação. Ninguém que chega ali para a gente no pré-natal vem com uma sacolinha vazia nas costas, né, vem com a sua bagagem. E aí a gente vai entender qual é essa bagagem, para a gente ir trocando informação. E a gente nunca só passa informação, a gente aprende também na maioria das vezes. E aí é isso que precisa acontecer para que o pré-natal funcione adequadamente, né, a gente conseguir trabalhar todos os pontos que realmente fazem parte de um pré-natal. Até porque essa postura, né, essa forma de cuidado, coloca o sujeito como protagonista do seu próprio processo, né, de relação com a saúde e doença. Diferente de modelos diferentes, né, em que a gente coloca o profissional de saúde como detentor de todo o conhecimento. Pelo contrário, o usuário, né, o sujeito, a pessoa, é, é quem vai passar mais tempo consigo mesmo para esse processo de cuidado. Nós, profissionais de saúde, a gente passa muito pouco tempo, se a gente for pensar, né, nas 7 horas, 7 dias por semana, 24 horas. Quem é o protagonista do Exatamente. processo de cuidado é o sujeito. É isso mesmo. E como é que ele vai conduzir, né, se ele não se apropriar disso? E assim, quando a gente fala das questões de vulnerabilidade, né, social, não adianta eu chegar para uma mulher que está com risco de trabalho de parto prematuro e dizer a ela: "Tenha repouso absoluto", se ela sabe que ela está num trabalho informal e que se ela não for trabalhar, ela não vai ter como cuidar e dar comida aos outros filhos em casa, né. Não adianta chegar para ela e dizer assim: "Eu preciso que você siga rigorosamente essa dieta", e ela não tem dinheiro para comprar o mínimo, sabe. Então, assim, a gente precisa entender o contexto,
em que aquela pessoa está inserida. Precisa entender o que ela entende por alimentação saudável, o que ela pode, né, fazer para se alimentar de maneira saudável dentro do contexto dela, o que é que pode ser feito. Então, assim, é uma troca. A gente nunca pode ir realmente só como detentor de saber. A gente precisa entender a realidade de cada um e individualizar os casos. E é um desafio, né? Porque não existe uma padronização de cuidado. Não. Que a gente vai ajustando essa narrativa para cada pessoa, né? Individualmente. Não tem como a gente pensar em saúde pública sem pensar nessa estrutura de rede, né? E que cada um precisa cumprir seu papel para conseguir perceber esse sujeito de forma integral. Quando você falou dessa questão das vulnerabilidades, não tem como pensar também na assistência social, né, na importância de um apoio do CRAS, do CREAS, né, de toda a Exatamente. rede engajada É. nesse processo de cuidado. Eu digo que são 3 pilares, é um triângulo, né, que na verdade tem várias ramificações, Aham, mas eu acredito que saúde, educação e assistência social eles precisam andar juntos, sabe, porque já é difícil a gente conseguir que funcione da maneira adequada, né, com a rede trabalhando ali, todo mundo juntinho de mão dada, imagine se não for assim, né. exato. Então a gente vai chegando ao fim, infelizmente, né? Um papo muito maravilhoso. E foi, sem sombra de dúvidas, uma conversa muito esclarecedora, né? Sobre o tema que nós estamos trazendo hoje. Então eu queria deixar, Carol, para você se despedir da nossa audiência. Então, Leandro, foi muito bom, né, pena eu passava o dia aqui falando sobre esse tema, tá. Mas veja só, a prematuridade é algo que entra na vida da gente, né, na dos da pessoa, da família, e muitas vezes vem se avisar, né. Existem os fatores de risco, a gente tem como em alguns deles a gente conseguir ele vir avisando, mas algumas vezes não avisa, né. E assim, só para finalizar, né, uma das falas que estudando sobre o assunto, né, eu já fui ouvindo no decorrer da vida, eu lembro que uma professora ela disse o seguinte, que uma lagarta para virar borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. E aí o bebê prematuro é isso, ele passa por um processo, né, aquilo que ele estaria vivendo dentro do útero, ele vai viver aqui fora, né. A prematuridade já traz consigo os seus riscos, ele não precisa de mais riscos, né. Então assim, o profissional de saúde que está ali, cuidando daquela família, daquele bebê, daquela pessoa que gestou, ele não pode e não deve trazer mais riscos. Então, assim, é um trabalho em conjunto, equipe multiprofissional e linear, todo mundo falando a mesma língua baseada em evidência científica, porque algumas vezes a gente vê desencontro de informações que traz medo na família, né, na pessoa que está ali. E aí é isso, é a gente trabalhar em conjunto e saber que a equipe multiprofissional, ela tem tudo para funcionar, quando existe respeito, né, entre as profissões e a gente entende a necessidade e a importância de cada uma. Que maravilha. Então, muito obrigado, Carol, por estar presente conosco hoje. E finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante hoje sobre pequenos guerreiros, desafios e cuidados com o bebê prematuro. Agradecemos a nossa convidada e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.